Júlio Casares arregou. Eu tô até rouco de tanta emoção porque eu estava esperando por essa notícia. Na verdade, eu estava esperando pela expulsão dele no São Paulo, mas como ele é um rato covarde, ele renunciou à presidência do Tricolor Paulista. Olha só que coisa, vamos dar uma olhada no computador. No dia de operações no Morumbis e após o início do seu processo de impeachment. Isso aconteceu ontem, eu estou comentando hoje e eu prometo que amanhã eu comento sobre São Paulo 2, Portuguesa 3. Parabéns para o Luzinha, conseguiu vencer o São Paulo depois de 13 anos, conseguiu vencer um time grande da capital depois de 16 anos. É o São Paulo, mais uma vez, ajudando a recuperação de outras equipes. É o São Paulo confirmando que a SAF da Portuguesa está valendo a pena. Mas nesse vídeo, eu não só quero comentar sobre a fuga do rato do navio. Desculpa, Júlio Casares, mas o senhor é um rato. O senhor é um covarde. O senhor não estava dizendo que era tudo fake news, que eram todos factoides, que era invenção da imprensa, que eram ilações, e aí o senhor foge? Então, eu não só quero comentar sobre a fuga do Casares, como também quero ler e comentar a carta que o Casares publicou para explicar a sua saída, carta de renúncia dele. Acho que a gente pode se divertir um pouquinho com isso. Se você gostar do que vai ver aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, porque sim, eu falo de esportes and futebol. Prometo falar de outras modalidades esportivas. E prometo falar também de algo além do São Paulo, porque, afinal de contas, né? Nossa, o Abel Ferreira virou um problema para o Palmeiras. Quem poderia imaginar, né? Não me esqueci do 4-0 contra o Novo Horizontino, tá? A carta está publicada aqui no G1. Vamos ler esta carta na íntegra. Vocês vão acompanhar comigo, até por isso que eu estou colocando a tela do site do G1 aqui. Abre aspas para Júlio Casares. Ao longo de minha trajetória à frente da presidência do São Paulo Futebol Clube, atuei com absoluta seriedade. Não, pausa. Seriedade, senhor Júlio. Seriedade com todo o rombo financeiro que o senhor deixou para São Paulo. A sua seriedade foi em permitir que o tricolor paulista tivesse um prejuízo calculado em R$ 1 milhão por dia útil. 20 milhões de reais por mês de prejuízo no São Paulo. Isso porque o senhor trabalhou a sério. Eu desconfio que a sua gestão no São Paulo foi de stand-up comedy. E ainda assim, existem piadas que alguns comediantes contam, que em teoria são sem graça, mas que na prática são até um pouco mais engraçadas, desse crime que aconteceu no São Paulo. Desse não, em relação a esse crime, enfim. Seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição. Defesa ao suposto engordo de suas contas bancárias e enfraquecimento financeiro da instituição em si, né? Defesa do clube de bocha que o senhor queria reformar para conseguir voto dos conselheiros vitalícios, não é mesmo? Sempre orientada pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida. Respeito à história, só se for em respeito às mentes obliteradas dos cardeais do São Paulo que ainda acreditam que estão na década de 90. A grandeza do São Paulo. O São Paulo se apequenou ainda mais na gestão Júlio Casares, mais do que já estava apequenado desde 2013, que foi o ano do seu último título de relevância. E a sua torcida tinha torcedor querendo transformar a cara do Júlio Casares em moedor de carne. Eu não sei aonde que ele entende que conseguiu o respeito da torcida. Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcada por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolaram o debate institucional legítimo. Peraí, olha, narrativas distorcidas, como que dá para distorcer um telefonema gravado de 50 e poucos minutos? Sem falar que ataques reiterados, o senhor chama de matéria de jornalista sério de ataque, pressões externas? Desde quando oposição é pressão externa? Aliás, a mesma oposição do São Paulo que só decidiu fazer barulho depois que a matéria veio a público.
É um pouco estranho, né? A vida do Júlio Casares no São Paulo era muito fácil, vamos combinar? O que se iniciou como versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e gradativamente tratado como verdade, mesmo sem apresentação de fundamentos consistentes ou provas robustas. Beleza, ok. Sem consistência e sem fundamentos e sem provas. Tá, mas quais são os seus elementos de defesa, seu Júlio? É muito difícil quando as coisas acontecem próximas ao senhor. É óbvio que tem que se provar tudo, tem que se investigar tudo, e esse é o papel da polícia, esse é o papel de quem está cuidando dessa investigação. Talvez o senhor vai ter a oportunidade para apresentar as suas provas, mas que provas, né, Júlio Casares? A maior evidência que o senhor tem alguma coisa um tanto quanto obscura dentro da sua atuação como presidente do São Paulo é justamente esse seu pedido de afastamento, é justamente o senhor pedir para sair. Esse movimento, Júlio Casares, mostra que o senhor peidou. E ao peidar, tem lá uma mancha marrom na tua cueca. É aí que está o problema, né? Formou-se assim um contexto de grave contaminação do debate, na qual ilações passaram a ocupar o lugar de fatos e suposições foram apresentadas como certezas em um processo que, aos poucos, transformou versões construídas em verdades aparentes. De novo, o senhor tinha o direito de permanecer na presidência. Não é uma simples denúncia de sua ex-esposa que, olha só que coisa, vendeu ingressos para o camarote durante o show da Shakira ou para o show da Shakira e teve os ingressos surrupiados de uma pessoa qualquer. Como que isso poderia afetar a sua presidência, seu Júlio Casares? O senhor poderia ter ficado diante do caos. Isso não era nada a ver com o senhor não sabia de nada, não é mesmo? Mas todo mundo entendeu que era melhor o senhor se afastar. Aliás, iniciaram esse processo dentro do clube e o senhor preferiu pedir o afastamento ou pedir para sair quando teve uma operação de investigação dentro do São Paulo. Quem poderia supor que os documentos que estão atrelados a todos esses escândalos, esses problemas, podem, eventualmente, olha só que coisa, afetar o senhor, Júlio Casares? Quem pode imaginar isso, não é mesmo? E o senhor ainda fala que são versões construídas por verdades aparentes. Apresente suas provas quando for o momento oportuno, não é mesmo? Não afirmo, neste momento, autoria, métodos ou responsabilidades específicas, até porque tais questões devem ser devidamente apuradas pelos órgãos competentes. Claro, o senhor não vai apresentar provas contra o senhor mesmo, né? Contudo, é impossível ignorar que houve articulações de bastidores, distorções deliberadas e uma trama política ardilosa. Gente, ele trata isso como se fosse House of Cards. Sério, ele trata essa história como se fosse House of Cards. Ele é o Frank Underwood do São Paulo Futebol Clube. Traição marcada por interesses, traições institucionais e expedientes incompatíveis com a história e os valores do São Paulo Futebol Clube. Fatos que o tempo e a história haverão de registrar. Registrar, veja bem, ele não disse provar, ele não disse desmentir, ele falou registrar. De fato, a história vai registrar o senhor, na pior das hipóteses, como o pior presidente da história de São Paulo. Aquele que afundou institucionalmente o clube. É isso que a história vai registrar. Esse cenário afetou profundamente a governança do clube e, de forma absolutamente inaceitável, ultrapassou os limites da esfera institucional, alcançando minha família e minha vida pessoal. É claro, quando o seu filho descobre que o pai dele recebeu vários depósitos em dinheiro sem registro de origem, ele fica se perguntando: por que diabos o meu pai se recusou a dar o PlayStation 5 Pro que eu tanto pedi no Natal? É basicamente isso. Por isso que o seu filho, os seus familiares estão indignados. Deixou o garoto chorando no Natal quando ele podia, sei lá, tá jogando The Last of Us Parte 2. No Natal, inclusive. Não renunciei anteriormente porque entendi ser meu dever exercer até o fim o direito à ampla defesa e ao contraditório. O senhor pode fazer isso. O senhor só está afastado do São Paulo porque o senhor pediu para sair. E pediram o seu afastamento, Júlio, porque
o São Paulo é maior que o senhor. Não dá para manter o clube inteiro como refém de sua sandice ou sangria pelo sangria é bom, né? Sandice mesmo. Sandice pelo poder. Não é possível, né? Como explicar para fornecedores de material esportivo, para patrocinadores, para a Lacta, que está patrocinando o estádio com aquele nome horroroso, que foi ideia sua, né? Morumbis. Nunca vou chamar o estádio com esse nome porcaria, tá? Então, como explicar para a Lacta que o senhor tem alguns problemas que levaram o São Paulo a esse prejuízo enorme, essa dívida de quase R$ 1 bilhão? Como é que pode, né? E os cofres dele engordando. Enfrentei esse processo de maneira direta, presencial e com dignidade, mesmo diante de um ambiente já contaminado por narrativas previamente construídas. Pelo amor de Deus, Júlio Casares, explica os depósitos que caíram na sua conta sem registro, feitos direto na boca do caixa, depósitos sequenciais. Explica isso e tá tudo certo. Explica como é que foi acontecer o problema do camarote, sendo que o camarote é na cara da sua presidência, na cara do seu gabinete, escritório, sei lá. Explica isso e o senhor pode voltar à presidência, ou talvez não, já que o seu impeachment também está pautado na incompetência em gerenciar o próprio São Paulo Futebol Clube. Na prática, a manifestação realizada na tribuna foi o único espaço efetivo que me foi concedido para apresentar a minha defesa em um rito sumário que, ao meu juízo, restringiu a necessidade ou a necessária produção de provas e pleno esclarecimento dos fatos. Esse caso está rolando há mais de um mês ou um mês e meio. Desde a divulgação pela imprensa, esse caso já está rolando há semanas. Não deu tempo de produzir as provas para sua defesa? Não deu tempo? Será que não deu tempo? Deus do céu, como faltou proatividade para o Júlio Casares para poder se defender, hein? A decisão tomada por esse conselho encerra um processo de natureza política. Não, não foi porque o São Paulo tem um prejuízo de quase 1 bilhão, não foi porque o São Paulo teve dinheiro saindo do caixa durante a gestão do Júlio Casares. Não, agora foi política. Respeito essa decisão, ainda que dela discorde, e reafirmo com absoluta convicção que jamais pratiquei qualquer irregularidade. That's what he said. É tudo que eu vou dizer. Minha renúncia não representa confissão, mentira, imagina, reconhecimento de culpa ou validação das acusações que me foram dirigidas. Que é isso? Eu só penso que se ele fosse realmente inocente, ele ficaria no cargo. Diante da continuidade desse ambiente, da necessidade de preservar a minha saúde e, sobretudo, de proteger a minha família de ataques e ameaças gravíssimas, bem como para evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol e o ambiente esportivo do clube, apresento minha renúncia ao cargo de presidente, com efeito a partir dessa data, antecipando inclusive o exercício do direito estatutário de aguardar a Assembleia Geral. Sim, porque para os desavisados, se o Júlio Casares esperasse a Assembleia Geral e recebesse o impeachment, ele perderia os direitos políticos dele até 2030. E esse cara pretende voltar, de alguma forma, aos cargos de diretoria do São Paulo. Pode ter certeza disso. Faz questão de registrar que deixa um clube esportivamente estruturado. Mais de 900 milhões em dívida. Com um time competitivo. A gente viu esse time competitivo contra a Portuguesa. Chegou a finais e conquistou títulos de grande relevância. Chegou a finais, sim, Copa do Brasil, contra um Flamengo que já estava cansado da disputa do ano. E ganhou uma Supercopa, a Copa Rei, né? Que quem se importa com esse título. Mas o Paulistinha que ganhou também de um título contra o Palmeiras, que ninguém se importa, não é mesmo? Destaco de forma especial a conquista da Copa do Brasil de 2023, título inédito histórico que simboliza o trabalho sério, responsável e comprometido desenvolvido ao longo da gestão. Gente, um título de relevância em 4 anos. Para um time que era magnânimo, soberano, não sei o que lá, um título. Esse desempenho pífio
É fruto do esforço contínuo de atletas, comissão técnica e profissionais do clube, aos quais manifesto meu respeito e confiança. É um mínimo, né? Tenho absoluta convicção, veja bem, ele usou a palavra convicção e não certeza, de que seguirão honrando essa camisa e lutando por títulos com apoio e torcida da instituição. Meu afastamento também tem como objetivo permitir que eventuais apurações ocorram de forma ampla, técnica e isenta, sem qualquer alegação de interferência, para que a verdade possa ser plenamente buscada e alcançada. Se preocupa com isso não, Júlio Casares. Pode ter certeza que a polícia, o Ministério Público, todo mundo vai investigar isso com muita calma. Reitero, por fim, minha certeza de que o São Paulo Futebol Clube é maior do que qualquer cargo, circunstância ou narrativa construída. O seu próprio impeachment é a prova disso. Ao São Paulo Futebol Clube, amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Traidor! Traidor! O senhor traiu o São Paulo. Renuncio sim ao ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Não, não foi o senhor que fez isso, foi a disputa política. Devo lembrar ao senhor Júlio Casares que foi a sua atuação como presidente e da sua diretoria que levou o São Paulo, levou a sua família e ao seu filho, que está chorando por causa do PlayStation que não ganhou, a essa situação. Foi o senhor é o único responsável. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Júlio Casares, fecha aspas. Ele renunciou no mesmo dia que teve operações contra a venda ilegal de camarotes. Faço questão de ler essa parte da matéria do G1. O Morumbi, estádio do São Paulo, virou uma gigantesca máquina de caça-níqueis que favoreceu algumas pessoas e não ao clube de futebol, segundo um dos promotores à frente da operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra a venda ilegal de camarotes, operação essa realizada na última quarta-feira, 21 de janeiro. Foram cumpridos 4 mandatos de busca e apreensão. Entre os alvos estavam Douglas Schwartzman, diretor adjunto de futebol da base do São Paulo, que fazia parte da diretoria do Júlio Casares, e Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, presidente afastado do clube, agora presidente renunciado, e que atuava como diretora feminina cultural e de eventos. Outro alvo era Rita Adriana, a pessoa acusada de negociar ilegalmente os camarotes. Abre aspas para José Reinaldo Carneiro Guimarães, promotor público que está cuidando do caso. As evidências que foram trazidas hoje mostram com segurança para a polícia e para o Ministério Público que a Arena Morumbi, em razão de shows seguidos, foi transformada, na verdade, em uma gigantesca máquina de caça-níqueis que favoreceram pessoas especificamente e não ao clube, que é vítima de tudo o que está acontecendo, fecha aspas. Em meio de nota, o São Paulo Futebol Clube disse que é vítima neste caso e vai contribuir com as autoridades na investigação, fecha aspas. No caso, São Paulo agora já dirigido pelo senhor Harry, que eu não confio nesse homem. Senhor Júlio Casares, esse vídeo tem quase 20 minutos por sua culpa. Eu prometi que esse canal teria vídeos de, no máximo, 10 minutos comentando sobre os eventos de futebol e que seriam eventos divertidos e engraçados. Por causa do senhor, eu estou aqui com esta raiva de tudo que o senhor fez com o São Paulo Futebol Clube, um time de futebol que eu amo do fundo do coração, que eu tenho um enorme respeito, eu tenho uma enorme alegria em ser torcedor do São Paulo. Mas são pessoas como o senhor que fez com que essa alegria fosse morrendo com o passar do tempo. Aquele São Paulo que eu amava, o São Paulo vencedor, o São Paulo competitivo, morreu lá em 2012, 2013, 2014. O senhor é fruto de um São Paulo que não é sombra do que foi. O senhor que se comportou como um rato covarde é um câncer dentro do São Paulo. Extirpá-lo era a missão dos conselheiros, e era a missão dos associados com a Assembleia Geral. Que o senhor vai embora para nunca mais voltar. O senhor fugiu para ter a chance de voltar. Mas se o tempo e se as mentes pensantes do São Paulo trabalharem de forma correta e adequada, o senhor saiu para nunca mais voltar, seu covarde.